Hey pessoal, hoje à noite vamos dar um passo silencioso dentro de uma das prisões mais misteriosas da história europeia, onde um homem viveu e morreu, sem que ninguém jamais visse seu rosto. E o mais estranho, ele usava uma máscara de ferro o tempo todo. E não, isso não é exagero dramático, é o início de uma história que envolve reis, segredos e talvez uma maldição. Então, antes de se ajeitar, aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal. Agora, apague as luzes, relaxe, e vamos deslizar juntos para a história de hoje. Você caminha pelas ruas úmidas de Paris, ano de 1669. O ar cheira a fumaça e couro velho. Um mensageiro a cavalo passa às pressas, carregando um pergaminho selado com o brasão real. Um grupo de soldados cochicha na frente de uma taverna fechada. Todos sabem que algo estranho aconteceu, mas ninguém ousa dizer o que. Você o segue até uma fortaleza isolada, a prisão de Pignerol. E lá, no canto mais afastado, entre paredes frias e um silêncio que parece vivo, está ele. O prisioneiro. Sem nome. Sem visitas. Sem voz. E com o rosto coberto por uma máscara, dizem que feita de ferro. Registros oficiais? Quase não existem. Mas os boatos correm soltos. Falam que o homem não podia falar sob ameaça de execução, que a máscara nunca saía, nem para comer, que nem o carcereiro sabia sua identidade. Alguns dizem que ele tinha voz de nobre, outros, que era um lunático. Mas todos concordam, era importante demais para ser lembrado, então foi apagado. Curiosidade do dia. Há uma carta de Luís XIV ordenando que o prisioneiro fosse transferido em segredo e que ninguém visse seu rosto, sob pena de enforcamento. Discreto, né? Você percorre os corredores frios da prisão. As paredes parecem sussurrar. As tochas estalam baixo, e o chão de pedra rende sob seus passos. E então, lá está, a cela dele. Agora está vazia. Mas ainda há marcas nas paredes. Riscos, talvez contando os dias. Talvez tentando dizer algo. Ou apenas a presença desesperada de alguém que não queria desaparecer. Ainda se discute se o prisioneiro realmente usava uma máscara de ferro ou se era de veludo. Alguns registros sugerem que a máscara era mais simbólica do que real. Outros acreditam que a ideia foi alimentada por escritores como Voltaire, mais interessados em chocar do que informar. Mas o fato permanece. Existiu um homem, mantido oculto por décadas, cuja identidade foi intencionalmente apagada. Você tenta imaginar sua rotina. A solidão. O peso daquela máscara. Não só o peso físico, mas o peso de não poder existir. A máscara não escondia só o rosto, escondia um passado inteiro. Do lado de fora, os guardas não falam sobre ele. Nem entre si. As ordens são claras, ninguém comenta. E mesmo assim, a lenda cresce. Dizem que ele era irmão gêmeo do rei, ou um general traidor, ou o único homem que sabia um segredo terrível demais para ser revelado. Mas você sente que é algo mais. Que a máscara não era só uma punição. Era uma maldição. Porque, de alguma forma, ela parece ainda estar por aí, esperando. Você deixa a prisão quando o céu começa a clarear. A névoa cobre o campo. O guarda fecha o portão atrás de você e murmura. Alguns rostos não devem ser vistos. Você não responde. Só observa a sombra da fortaleza se apagar na neblina. E uma pergunta permanece presa dentro de você. Quem era ele? Você ainda sente o peso daquela cela. Mesmo com os portões da prisão longe atrás de você, a imagem da máscara de ferro ainda gruda na mente, como se o próprio silêncio que cercava o prisioneiro continuasse caminhando ao seu lado. Agora, você se aproxima de outra fortaleza, talvez ainda mais famosa, ou mais temida, a Bastilha. A Bastilha, com suas torres altas e sombras eternas, é mais do que uma prisão. É um símbolo. E também um mistério. Ali, tudo ecoa. Passos, sussurros e, especialmente, segredos. Você entra pela porta lateral, onde oficiais permitiam visitas clandestinas, aquelas que nunca seriam registradas. Dentro, o ar é espesso. As pedras parecem absorver som e devolver apenas inquietude. Cada corredor leva a outro, como um labirinto construído com más intenções. E no centro disso tudo, uma cela reforçada. Sem janelas. Sem registro de prisioneiro. Sem nome.
Ela existia. Ainda existe. Mas oficialmente, nunca esteve lá. Você passa por um guarda de meia-idade que sussurra, como se contasse uma fofoca proibida. Dizem que ele passou por aqui, sabe? De noite. Sempre de noite. Você olha ao redor. A cela está vazia. Mas tem marcas, marcas que não somem com o tempo. Uma corrente partida. Um gancho sem uso. Um diário sem capa com páginas arrancadas. E então você ouve, não com os ouvidos, mas com aquela parte do corpo que sente coisas que ninguém explica, a presença de algo. Não uma pessoa, mas um segredo. A cada passo, histórias antigas te cercam. Prisioneiros comuns falavam de um homem que jantava sozinho, em silêncio, com 2 guardas armados dentro da cela. Um deles contava que, mesmo com gritos e gemidos por toda a prisão, daquela cela específica, nunca saía som algum. Existe um registro de um carrasco da Bastilha que teria dito, no leito de morte, que uma cela foi isolada com tecido duplo nas paredes e chão coberto de palha grossa para que nenhum ruído escapasse. E que ele nunca soube o nome do homem de dentro. Você se pergunta, como alguém pode ser tão perigoso, e ao mesmo tempo tão calado? A Bastilha realmente manteve o homem da máscara de ferro por muito tempo, ou se ele só passou por lá brevemente antes de ser transferido para o túmulo de todos os segredos, a prisão da ilha de Sainte-Marguerite. Há documentos contraditórios, e alguns foram misteriosamente perdidos. Claro. Você sobe até o alto da torre mais isolada. Lá, onde o vento bate forte e ninguém escuta nada lá de baixo. Um guarda do século XVII escreveu num diário: o homem da cela alta nunca fala. Seus olhos, porém, falam medo. Ou talvez arrependimento. Ou, vazio. Você entra. O lugar está em ruínas. Mas na parede, uma frase riscada. Mo non est plus, meu nome não é mais. Você toca a pedra com a ponta dos dedos. Gélida. Como se aquilo nunca tivesse aquecido. Como se o tempo ali tivesse congelado, como o rosto de um homem que ninguém podia ver. Enquanto você desce, cruza com um historiador animado que te pergunta se você viu os parafusos na cela. Eles são mais profundos que o normal. Coisa feita para quem não podia escapar nem da própria máscara. Você agradece. Mas o frio já está nas costas. Não por causa do vento, mas pelo sentimento de que essa história não é apenas sobre um prisioneiro. É sobre silenciar alguém que sabia demais, e garantir que ninguém mais descubra. Ao sair da Bastilha, você sente algo estranho. Quanto mais você avança na história, mais ela parece andar ao seu lado. Como uma sombra que se move no mesmo ritmo que seus passos. E pela primeira vez, você pensa: e se a máscara não servia para esconder o rosto dele, mas para proteger quem o visse? Você acorda com a sensação de estar sendo observado. Não há ninguém no quarto da hospedaria em que passou a noite, mas o peso do silêncio é familiar, o mesmo que sentiu dentro da Bastilha. E dentro de Pignerol. Você já não sabe mais se está investigando o homem da máscara de ferro ou se ele está, de algum modo estranho, observando você. O dia amanhece frio quando você segue para o próximo nome na sua lista, Benini d'Auvergne de Saint-Mars, o carcereiro que acompanhou o prisioneiro por mais tempo. E que, talvez, tenha sido o único homem a saber quem ele realmente era. Você caminha por um antigo convento transformado em arquivo. Lá dentro, corredores estreitos e empoeirados escondem correspondências trocadas entre Saint-Mars e seus superiores. É como fuçar nas demais privadas de alguém que morreu há séculos, e perceber que eles estavam sempre tentando dizer muito, sem dizer nada. As cartas de Saint-Mars são polidas. Mas você percebe os detalhes. Ele se refere ao prisioneiro como meu homem de confiança, meu silencioso, o hóspede especial. Nunca menciona nome. Nunca descreve o rosto. Mas está sempre preocupado com comida, espaço e silêncio absoluto. Você encontra uma carta datada de 1698, onde Saint-Mars reclama do custo para transportar o prisioneiro com 2 guardas constantes, precauções redobradas e uso de máscara. Sim, a máscara era citada. E custava caro. Durante uma travessia fluvial, Saint-Mars mandou construir uma cela portátil, sim, tipo um container medieval, com barras de ferro, ventilação restrita e cortinas por dentro e por fora. Tudo para que ninguém visse o prisioneiro, nem de relance. Você lê uma anotação curiosa de um guarda que acompanhava a transferência. Ele caminhava direito,
com postura de nobre. Nunca reclamava, mas recusava falar, mesmo quando ferido. Esse guarda foi transferido dias depois. Nunca mais se ouviu falar dele. Até hoje se imagina se Saint-Mars era um simples executor de ordens ou se tinha envolvimento direto no motivo do encarceramento. Alguns acham que ele sabia mais do que admitia. Outros dizem que ele se tornou obcecado pelo prisioneiro, como se estivesse protegendo algo que nem ele mesmo compreendia totalmente. Você se lembra de um detalhe que passou despercebido na primeira leitura? Em certa carta, Saint-Mars descreve um pesadelo com um homem sem rosto que sussurrava segredos em latim e dizia conhecer o nome verdadeiro do rei. Você dá uma risada nervosa. Coincidência, claro. Mas, ainda assim, enquanto caminha pelos jardins do convento, imagina Saint-Mars anos depois, já velho, com a consciência carregada. Será que dormia tranquilo? Será que olhava no espelho e via a máscara no próprio reflexo? No final da tarde, você visita o último local onde ele teria vivido, a prisão da ilha de Sainte-Marguerite. Uma fortaleza à beira do Mediterrâneo, isolada e batida por ventos salgados. A cela do prisioneiro ainda está lá. E nela, o que parece ser o grafite de uma máscara gravada na pedra com alguma lâmina. Você encosta a mão. Está fundo. E parece recente, embora seja impossível. O guia sussurra que Saint-Mars morreu 2 anos após levar o prisioneiro para lá. Sem explicação aparente. Só uma febre repentina e silenciosa, como se tivesse sido silenciado. Você sai da cela com a estranha sensação de que Saint-Mars não era apenas um carcereiro. Ele era o guardião de um segredo que atravessou o tempo. E talvez, só talvez, esse segredo ainda esteja de pé. No barco de volta, o mar está agitado. O céu se fecha devagar. E entre o balançar da água, você quase consegue ouvir um sussurro. O barco balança suavemente enquanto você retorna da ilha. O som das ondas parece sincronizado com seus pensamentos. Pensamentos que giram em torno de nomes apagados, documentos rasurados e máscaras. Sempre as máscaras. De volta ao continente, você se encontra com uma historiadora especialista em registros antigos. Ela segura uma pasta de couro envelhecido com um entusiasmo inquietante. Dentro, documentos sobre o prisioneiro, ou melhor, documentos quase sobre ele, porque quase todos os nomes estão borrados, riscados ou substituídos por códigos. Ela mostra uma nota datada de 1703. Transferência autorizada. Prisão especial. Precauções mantidas. Máscara reforçada. Máscara reforçada? Aparentemente, sim. Não só de ferro, mas com trancas extras, dobradiças internas e revestimento interno para abafar sons. Você tenta não imaginar como seria respirar dentro disso por semanas, meses, décadas. E aí entra o detalhe mais estranho. O prisioneiro, em algumas descrições, não usava sempre uma máscara de ferro. Em registros alternativos, aparece a menção a máscaras de veludo, com alças de couro, mais parecidas com um disfarce do que uma prisão facial. Um manuscrito marginal de um padre descreve um prisioneiro silencioso que vestia uma máscara leve para eventos públicos, e uma pesada quando estava só. Como se houvesse graus de punição, ou de exposição. Você abre outro documento, e algo chama sua atenção. 3 máscaras listadas em inventário militar. Uma de ferro, outra de tecido grosso reforçado com cera, e uma terceira, feita de couro moldado com placas internas de chumbo. Essa última estava marcada como não reutilizável. Você pergunta à historiadora o que aquilo significa. Ela sorri, um daqueles sorrisos de quem sabe mais do que pode dizer, e responde. Talvez a máscara fosse menos para cobrir, e mais para conter. Ao fundo, o sino de uma igreja toca. E você se dá conta de algo curioso. Todas essas máscaras eram guardadas em locais sagrados ou sob vigilância real. Isso não era só sobre ocultar uma identidade. Era sobre evitar que ela escapasse. Ainda se discute se a máscara de ferro era mesmo usada o tempo todo ou se era apenas um símbolo de opressão, acionado em momentos específicos, como durante transferências ou visitas. Alguns alegam que ela virou metáfora política muito antes de se tornar objeto real. Mas você percebe que os relatos são insistentes. Guardas de fortalezas diferentes, em anos distintos, descrevem a mesma coisa. Um homem calado, imutável, e sempre mascarado. Você se lembra de uma pintura vista rapidamente no convento.
Mostrava um grupo de soldados reunidos em volta de uma figura encapuzada, com a legenda: "O que não se mostra, não se julga". O rosto do homem na pintura havia sido raspado, alguém apagou até isso. E então, no fundo de um dos documentos, você encontra o que parece ser uma assinatura, ilegível, tremida, mas claramente escondida sob um borrão proposital de tinta escura. Como se alguém quisesse assinar, mas não pudesse ser identificado. Você pergunta se isso já foi analisado. A historiadora apenas responde: até hoje, ninguém conseguiu recuperar o que estava ali. Enquanto você sai do arquivo, sente que está mais próximo da verdade, mas também mais exposto. É como se cada resposta encontrada puxasse uma pergunta ainda maior. E a cada pista, você sente que a história quer que você vá mais fundo. Mas talvez não volte o mesmo. No caminho de volta ao hotel, um senhor lhe entrega um papel dobrado. Você abre. Nele, uma única frase: "A máscara não esconde, ela protege". Você olha para trás. O homem sumiu. Só restou o papel. E agora, com 3 máscaras em mente, e uma quarta pairando no ar, invisível, metafórica ou talvez maldita, você se pergunta: o que exatamente havia por trás dela que precisava ser guardado com tanto zelo e medo? O som da chuva batendo contra os telhados de Paris acompanha seus passos. Você está indo em direção ao Palácio de Versalhes, lugar de festas, luxo exagerado, perucas absurdamente grandes, e segredos enterrados sob tapeçarias douradas. Hoje, você veio por causa de um homem, Luís XIV, o Rei Sol. O Rei Absoluto. Aquele cuja palavra era lei, e cuja sombra era longa o suficiente para engolir um nome inteiro, ou apagá-lo, completamente. Ao entrar nos salões brilhantes, você sente o contraste imediato. O brilho do ouro e cristal tentando esconder o que, no fundo, era uma paranoia constante com poder, imagem e herança. E no centro disso tudo, está ele. O prisioneiro sem nome. Porque, se tem uma coisa que um rei não pode permitir, é alguém mais legítimo que ele próprio. Você chega à biblioteca privada de Luís XIV. Entre livros com encadernações impecáveis e mapas de domínio, encontra um documento guardado sob 7 chaves, literalmente. Uma carta escrita pelo próprio rei, com caligrafia precisa e linguagem seca. Ali, ele ordena que o homem seja mantido em reclusão perpétua, com instruções de contenção visível e silêncio absoluto. Ele não escreve o nome do prisioneiro, nem uma vez. Mas o tom da carta diz muito. É pessoal, quase ressentido. Você sente um arrepio. Aquilo não é só uma ordem política. É uma resposta emocional. E aí entra o rumor mais polêmico de todos. O prisioneiro seria irmão gêmeo de Luís XIV, escondido para garantir que o trono tivesse apenas um herdeiro. Uma ideia tão maluca quanto fascinante. Ainda se duvida se esse irmão existiu. A maioria considera uma invenção tardia de escritores iluministas. Mas há quem defenda que a aristocracia francesa era perfeitamente capaz de eliminar, ou esconder, qualquer ameaça ao poder. E bem, Luís XIV era conhecido por não correr riscos. Existia uma prática em cortes europeias de esconder irmãos mais fracos, deformados ou inconvenientes em mosteiros ou castelos distantes. Era chamado de velamento dinástico. Ninguém dizia que a pessoa morreu, apenas foi enviada à contemplação. E contemplar, no caso, significava não ver mais ninguém. Você encontra um diário de um cortesão, daqueles que viviam para observar e fofocar, que menciona, sutilmente, um rapaz de traços semelhantes ao rei visto nos jardins de Versalhes ao entardecer. Pouco tempo depois, o autor do diário foi enviado a uma missão diplomática que ninguém pediu, e nunca mais voltou. Você caminha pelos jardins, onde cada canto parece ter sido desenhado para distrair, desviar, encantar. Mas no meio do esplendor, existe um pequeno pavilhão de pedra, escondido, isolado. Alguns chamam de o quarto do silêncio. Dizem que ali o rei ia para pensar, ou para ver alguém, ou para esconder alguém. Você entra. O espaço é simples, austero até. Mas há um detalhe estranho, uma poltrona virada para a parede, como se alguém sentasse ali para não ver nada. Ou para não ser visto. No chão, riscos de madeira desgastada mostram que aquela cadeira foi usada. Muito. Você se pergunta, e se a máscara não foi colocada apenas para punir? E se ela foi exigida pelo próprio rei, para que nem ele tivesse que encarar o rosto que o assombrava?
Um guarda do século XVII escreveu, em relato pessoal: há um homem com rosto apagado pelo medo de Sua Majestade. Onde ele caminha, ninguém olha. Onde ele dorme, ninguém entra. Você se senta na poltrona, só por um instante. Fecha os olhos. E quase pode ouvir passos suaves atrás de você. O som de metal arranhando o tecido. A respiração contida de alguém que não escolheu estar ali. Você abre os olhos. Está só. Mas a sensação não passa. Porque agora você sabe, Luís XIV tinha algo a esconder. Algo grande o suficiente para apagar um rosto da história. E forte o bastante para justificar uma vida inteira atrás de uma máscara. E você começa a entender. Talvez o rosto não fosse a verdadeira ameaça. Talvez fosse a história que ele carregava. Você acorda cercado de papéis. Teorias, rabiscos, nomes riscados, croquis de celas, e um rascunho seu com um título em letras garrafais: gêmeo, nobre ou impostor. Está na hora de encarar de frente a pergunta mais popular, e provavelmente a mais desconcertante, sobre a identidade do homem da máscara de ferro. Você pega sua lista de teorias e começa a revirar cada uma delas, como um detetive cansado que já perdeu a fé, mas ainda tem café. A primeira, claro, é a mais conhecida. Ele era irmão gêmeo de Luís XIV. Mesma mãe, mesmo pai, nascimento escondido por medo de disputas pelo trono. Soa como roteiro de novela. Sim. Mas durante o século XVIII, essa teoria era levada muito a sério. Voltaire, o filósofo conhecido por sua língua afiada e gosto por causar, espalhou essa ideia com entusiasmo. Ele dizia ter conversado com guardas da Bastilha e afirmava que o prisioneiro era um irmão ilegítimo ou gêmeo do rei. Ou seja, uma bomba de DNA ambulante. Você se pergunta, por que não matá-lo, então? Por que mantê-lo vivo? E aí entra o charme sinistro da teoria. Talvez o rei não quisesse ser lembrado como fratricida. Ou talvez, a maldição fosse justamente não poder morrer, apenas desaparecer. Segunda teoria, ele era um nobre caído em desgraça. Alguém que sabia demais, falou demais ou ameaçou alguém que nunca devia ser ameaçado. Um diplomata italiano? Um general traidor? Um conselheiro mal-humorado que teve a audácia de corrigir a etiqueta real? Existem listas. Uma dessas teorias gira em torno de Eustache d'Alger, um nome que aparece em alguns registros oficiais como o prisioneiro de Saint-Mars. Mas ninguém sabe quem ele era de fato. Alguns acreditam que o nome foi inventado para despistar. Outros acham que ele era um agente que fracassou numa missão tão sensível que seu castigo foi o apagamento completo da identidade. Há uma hipótese de que o homem fosse o mordomo real que flagrou a rainha em uma situação, digamos, realmente privada. Resultado: máscara de ferro por tempo indeterminado. Sim, parece piada. Mas a corte francesa tinha um talento incrível para punir por vergonha. Você continua sua investigação com a teoria mais pé no chão. Ele era só um impostor. Um homem que tentou se passar por nobre, ou por alguém da realeza, e acabou punido por isso. Uma espécie de influencer medieval que passou do ponto. Essa versão é menos popular, claro. Ninguém quer acreditar que uma história tão dramática seja só sobre um farsante azarado. Ainda se imagina que o verdadeiro valor do prisioneiro estava na sua identidade, ou no que ela representava. Talvez ele fosse apenas um símbolo, um espantalho político. Algo que dizia, veja o que acontece com quem ousa demais. Você lê um trecho de uma crônica da época. Aquele que viu o rosto coberto de ferro esquece os próprios pecados. Você levanta os olhos. Que tipo de crime precisaria ser escondido com tanto empenho? Ou será que o crime era o que ele sabia, e não o que ele fez? Na mesa ao lado, você vê um mapa com os locais por onde o prisioneiro passou. São tantos: Pignerol, Exilles, Sainte-Marguerite, Bastilha. É como se o Estado francês estivesse jogando um jogo de xadrez em que a peça mais valiosa não podia ser vista, nem capturada. Você se lembra de uma passagem em que o carcereiro teria dito: o homem não é perigoso, mas o que ele sabe é explosivo. E de repente, a máscara ganha um novo sentido. Não como prisão, mas como lacre, como selo. Você fecha os documentos e se recosta na cadeira. A verdade, talvez, esteja em algum lugar entre todas essas versões. Um homem com sangue nobre, mas não reconhecido. Um traidor, mas não qualquer um. Um mistério,
mas calculado. E então surge uma última possibilidade. A mais incômoda. E se ele não era ninguém, até se tornar alguém? Um homem comum, que foi escolhido para representar o medo. Para ser o mito. O prisioneiro perfeito. O rosto apagado para que todos os outros ficassem calados. Você apaga a luz. Mas a pergunta permanece acesa. Você sonha com portas se fechando. Uma após a outra. Pesadas, rangentes, seladas por mãos invisíveis. E atrás de cada uma cela diferente. Em cada cela, o mesmo homem. Sentado. Silencioso. E sempre com a máscara. Você acorda com a impressão de que o prisioneiro nunca esteve em um único lugar, mas em vários, ao mesmo tempo. Hoje, você decide seguir os rastros físicos dessa movimentação misteriosa. Porque sim, o prisioneiro não ficou preso em apenas uma fortaleza. Ele foi transferido. Muitas vezes. Em segredo. E sempre sob vigilância constante. Primeira parada, a fortaleza de Exílis, nos Alpes italianos. Quase ninguém lembra que o prisioneiro passou por ali, entre Pignerol e Sainte Marguerite. O lugar é frio, úmido e esculpido na encosta de uma montanha. Ideal para manter segredos congelados. Você caminha por corredores estreitos e desiguais, até chegar a uma cela antiga com duas portas. Uma dava para o pátio, a outra para um túnel subterrâneo. Um guarda local explica que essa cela tinha um sistema de isolamento acústico improvisado, paredes duplas preenchidas com palha embebida em vinho, para abafar qualquer som. Claro, por que não embebedar as paredes, né? Curiosidade do dia. Uma anotação de inventário menciona que o prisioneiro recebia banhos de vinagre aquecido uma vez por semana, para manter a saúde e a obediência. Alguns estudiosos acham que era prática comum. Outros acham que era só alguém tentando justificar uma tortura aromática. A cada nova prisão visitada, um padrão se revela. A cela do homem sempre era item separada das demais. Item guardada por homens de confiança pessoal de Saint-Mars. Item com pouca ou nenhuma janela. Item e com registros inconsistentes, como se alguém reescrevesse a história à medida que ela acontecia. A movimentação constante era para esconder o prisioneiro, ou proteger as pessoas dele. Alguns sugerem que o rei tinha medo de que qualquer contato externo pudesse levar à revelação de algo terrível e definitivo. Você encontra um relatório de inspeção datado de 1693 que descreve a cela como limpa, segura e absolutamente silenciosa. Mas, em letras pequenas no rodapé, há uma frase perturbadora. Prudente manter distância. O olhar dele perturba até os homens mais firmes. Você fecha o relatório devagar. O olhar dele. Como é que alguém que vive atrás de uma máscara tem um olhar tão marcante? Enquanto você percorre o caminho até Sainte Marguerite, percebe como cada prisão parece ter sido escolhida a dedo, não pela facilidade de acesso, mas pela impossibilidade de fuga. Todas são ilhas, montanhas, fortalezas suspensas no tempo. É como se o prisioneiro estivesse sendo guardado por camadas de esquecimento. No barco, o capitão lhe conta uma história que aprendeu ainda jovem. Havia um homem preso lá, que nunca falava. Mas dizem que ele escrevia, com as unhas, nas tábuas do chão. Você pergunta o que ele escrevia. Palavras antigas. Ou só palavras sem sentido. Mas uma frase se repetia: Je suis celui qui elion cache, sou aquele que escondem. Você desce na ilha com o coração pesado. A cela está ali, intacta, pequena, apertada. O teto é baixo, e o único buraco para a luz parece mais decorativo do que funcional. Há arranhões na parede, sim, muitos. E um deles, mais fundo, desenha algo estranho. Não é uma palavra. É uma marca. Um símbolo. Parecido com a flor de lis, mas deformada. Como se fosse uma ironia do brasão real. Você a toca. Está fria. Na saída, o guia da fortaleza lhe entrega um pedaço de papel dobrado que encontrou anos atrás, durante uma restauração. Nele, um rabisco que parece um rosto, com uma máscara. E a inscrição: O tempo é minha cela. O esquecimento, meu guardião. Você fecha os olhos. A cela mudou. Mas a prisão era sempre a mesma. Você volta a Paris com uma missão clara: entender como essa história,
cheia de transferências secretas, celas silenciosas e identidades apagadas, virou um mito tão poderoso. E para isso, você vai atrás de um dos grandes responsáveis por espalhar a lenda do homem da máscara de ferro, Voltaire. Sim, ele mesmo. O cara das frases afiadas, das brigas com a igreja e dos cabelos volumosos. Filósofo iluminista, crítico de reis, e, aparentemente, o primeiro verdadeiro fofoqueiro histórico profissional. Você visita a antiga residência onde Voltaire viveu seus anos mais produtivos. O lugar cheira a papel antigo e ego inflado. Em sua escrivaninha original, hoje protegida por vidro, repousa uma cópia do livro Le Siècle de Louis XIV, onde ele menciona o prisioneiro mascarado. A citação? Um homem que usava uma máscara de ferro, cuja identidade nem os guardas sabiam, e que recebia ordens diretamente do rei. Ele não fornece provas, nem fontes confiáveis. Mas quem precisa de fontes quando se tem estilo, não é? Você lê suas anotações à margem e percebe que Voltaire não estava necessariamente interessado na verdade, e sim na provocação. Ele queria questionar a autoridade do absolutismo. E o mistério do prisioneiro era o cenário perfeito para isso. Não se sabe se Voltaire realmente teve acesso aos arquivos secretos ou se usou a história como ferramenta de sátira. Alguns sugerem que ele inflou o mito de propósito. Outros acham que ele ouviu boatos reais e fez o que qualquer bom escritor faria. Dramatizou tudo com florzinhas de exagero. Há registros de que Voltaire, em seus jantares, adorava entreter convidados com versões cada vez mais loucas da história. Numa delas, o homem da máscara era, na verdade, um nobre espanhol que sabia que Luís XIV usava peruca falsa. E foi preso por ameaça estética. Você sai do salão de leitura e caminha pelas ruas do bairro, agora mais atento à forma como os mitos se constroem. Não pela precisão, mas pela persistência. E Voltaire não foi o único. Após sua publicação, poetas, dramaturgos e romancistas mergulharam no mistério com entusiasmo. Cada um acrescentava algo novo. Um novo detalhe aqui. Um novo segredo acolá. Em poucas décadas, o prisioneiro virou símbolo de opressão, injustiça e, claro, da falência moral da monarquia. Você encontra um velho panfleto revolucionário de 1789, onde a máscara aparece como imagem central, com a legenda: hoje, ele, amanhã, qualquer um de nós. O mito serviu para tudo: crítica ao rei, metáfora política, drama romântico e até inspiração para filmes com espadas e sotaques britânicos duvidosos. Você reflete, e se parte da maldição da máscara não for sobre quem estava por trás dela, mas sobre como todos queriam moldá-la à própria narrativa? Cada autor, cada época, cada ideologia usou o prisioneiro mascarado como espelho. E como todo espelho, ninguém via o rosto dele. Só o próprio reflexo. Você volta para seu quarto, exausto, mas inquieto. Na mesa de cabeceira, um recorte de jornal de 1905, um artigo que declara, com letras garrafais: nova pista. A máscara era um cartógrafo. Você ri. Claro. Por que não? Antes de dormir, você anota uma frase no seu caderno. Voltaire talvez não tenha inventado o prisioneiro, mas com certeza lhe deu a voz que ele nunca teve. E talvez, você pensa, essa seja a ironia final. A história de um homem condenado ao silêncio, contada por todo mundo, menos. Você acorda no meio da noite com uma pergunta que parece simples, mas pesa como chumbo. Por que uma máscara? Por que não só prender o homem, exilar, ou mesmo, apagar de vez? Por que colocá-lo em uma prisão tão visível, tão icônica, uma máscara metálica, sinistra, forçada sobre o rosto, que viraria símbolo e lenda? Hoje, você decide investigar o próprio objeto. Não a identidade por trás da máscara, mas a máscara em si. O que ela representa. O que ela diz, mesmo sem boca. Você começa pelo Museu de Objetos Históricos, onde uma ala é inteiramente dedicada à justiça e punição na França antiga. Lá, entre instrumentos de tortura, correntes e selos reais, está ela, uma réplica da famosa máscara de ferro. Pesada. Com dobradiças nas laterais, pequenos orifícios para os olhos e boca, e um interior acolchoado. Um guarda do museu explica: o ferro por fora, o couro por dentro. Parece mais armadura do que prisão. Você segura a réplica. Ela pesa mais do que parece. Fria ao toque. E mesmo sendo apenas uma imitação, o desconforto é imediato.
Usar isso por minutos já é tortura. Imagine por anos. Algumas máscaras medievais eram usadas não apenas para ocultar, mas para humilhar. Como a máscara da vergonha usada em mulheres acusadas de fofoca, com línguas metálicas. Isso mesmo, punição por dar opinião demais. A máscara de ferro, porém, era diferente. Não queria provocar riso ou medo. Ela queria silenciar, reduzir, tornar um homem irreconhecível até para si mesmo. Você conversa com uma pesquisadora que te explica algo interessante. O uso de máscaras como punição era raro na França. Isso torna o caso ainda mais incomum. E simbólico. A máscara transforma alguém em ninguém. O rosto é nossa identidade. Sem ele, viramos só presença. Ela mostra documentos de época onde o termo homem mascarado era usado como sinônimo de ameaça invisível. E em panfletos revolucionários, a máscara de ferro virava alegoria de opressão estatal, como se o próprio povo fosse o prisioneiro. Você volta a pensar na cela com a marca de flor de lis deformada. E se a máscara não servisse só para esconder um rosto, mas para marcar alguém como propriedade do Estado? Como um selo real que não se podia abrir. Alguns afirmam que era usada apenas durante transferências. Outros garantem que ela nunca saía, nem para comer. Mas há consenso sobre uma coisa: a máscara virou mais importante que o próprio homem. Você se lembra de um texto antigo, meio filosófico, que dizia: quando uma pessoa se torna símbolo, ela perde o direito de ser lembrada como indivíduo. E talvez seja isso. A máscara não era só uma punição. Era uma narrativa. Um mito forjado em ferro. Ao final da tarde, você visita uma exposição temporária chamada Rostos Perdidos da História. Lá, há retratos de prisioneiros, exilados e desaparecidos que nunca tiveram seus nomes registrados. Uma parede inteira está vazia, com um espelho no centro. A placa diz: o rosto que falta pode ser o seu. Você se vê no reflexo. E por um segundo, a imagem tremula. Ou talvez tenha sido só sua imaginação. Você sai da exposição sentindo que a máscara sobreviveu não como objeto, mas como ideia. E ideias, como você bem sabe, são mais difíceis de destruir que qualquer corrente. O sol se põe devagar. A cidade escurece. Mas a máscara, essa continua brilhando, refletindo o que cada um quer, ou teme, enxergar. Você decide fazer uma pausa nas investigações formais. Afinal, às vezes a história mais verdadeira não está nos arquivos, mas nos sussurros. Nas histórias que ninguém quer assinar. Naquelas que passam de boca em boca, carregadas de exagero, medo e um certo gosto por desgraça. Hoje, você quer ouvir sobre a maldição. Sim, porque há quem diga que a máscara não só silenciava, como contaminava. Que qualquer um que se envolvesse demais com o prisioneiro, guardas, oficiais, estudiosos, até curiosos, acabava afetado. E não só com obsessão. Estamos falando de doenças misteriosas, mortes repentinas, delírios, suicídios, falência familiar, e até incêndios inexplicáveis. Você encontra uma historiadora que coleciona esse tipo de relato. Ela mora num sobrado com mais livros do que janelas. E te recebe com um aviso meio brincalhão, meio sério. Não encosta nos papéis antigos sem luva. Não quero mais ninguém tendo pesadelo por 3 noites seguidas. Ela te mostra uma lista, escrita à mão, com tinta vermelha, de nomes que tiveram contato com a máscara ou seus registros. Quase todos tiveram destinos, no mínimo, peculiares. Um arquivista que ficou cego após manusear um suposto pedaço da máscara original. Um historiador que abandonou a carreira após afirmar ter ouvido a frase Jesus lá sussurrada dentro de um cofre trancado. E um colecionador de relíquias que encontrou uma réplica da máscara em um leilão clandestino, e foi internado 3 semanas depois, repetindo sem parar: ele não era um homem. Ele era um espelho. Você tenta manter o ceticismo. Mas conforme ela vai listando os casos, é difícil não sentir um arrepio, aquele frio que parece nascer na espinha e se espalhar devagar pelas costelas. Há um convento abandonado no sul da França onde freiras relatavam ouvir batidas metálicas vindas de uma sala trancada. Ao arrombarem a porta, encontraram apenas uma máscara pendurada e um bilhete com a palavra perdoem. Você pesquisa jornais antigos.
Há uma matéria de 1932 falando sobre a lenda da máscara maldita e o caso de uma família que teria herdado documentos da época de Luís XIV. Nos meses seguintes, todos os membros tiveram acidentes domésticos bizarros. O último deles escreveu, num guardanapo manchado de vinho: "Ela nunca saiu da cela. Nós é que entramos." Você fecha o jornal e esfrega os olhos. Coincidência? Claro. Ainda se discute se essas histórias devem ser levadas a sério ou tratadas como parte do folclore moderno. Alguns defendem que a própria realeza incentivava rumores de maldição, como forma de proteger o segredo. Se ninguém quisesse chegar perto da verdade, melhor para o trono. Outros acreditam que a obsessão pela máscara cria um efeito psicológico. A mente busca padrões. E onde há sombra, a gente enxerga monstros. Você caminha até um pequeno cemitério rural onde, dizem, está enterrado um dos carcereiros originais do prisioneiro. A lápide é simples, mas alguém pendurou uma pequena réplica de máscara de ferro em miniatura. Sem nome. Sem data. Você sente vontade de rir e chorar ao mesmo tempo. Afinal, é isso que a maldição representa: o peso de uma história que não quer ser contada. Uma história que te envolve, te chama e sussurra no escuro. Se você está me lendo, já é tarde. Você volta para o quarto, dessa vez com uma vela acesa ao lado da cama. Por via das dúvidas. E antes de apagar a luz, pensa no que a historiadora disse ao se despedir. Às vezes, a máscara não cobre o rosto. Cobre o passado. Você está em Paris novamente, mas agora a cidade parece diferente. As luzes, o movimento, os cafés, tudo continua igual. Mas há algo por trás das fachadas antigas que parece sussurrar: procure melhor. Porque hoje você vai visitar o que dizem ser o túmulo do homem da máscara de ferro. Ele está registrado sob o nome de Marshall Lee. Sim, um nome. Uma lápide real, em um cemitério real. No convento de Saint-Paul-des-Champs, em Paris, há uma sepultura marcada com essa identidade que apareceu do nada e, convenientemente, desapareceu da história logo depois do enterro. Você chega ao local e encontra o túmulo cercado por grades. Discreto, quase escondido. Nenhuma grande estátua, nenhuma flor. Só um nome gravado com letras já desgastadas: Marshall Lee, décédé em 1703. Você se pergunta, e se for esse o verdadeiro nome do prisioneiro? Mas claro, você já aprendeu a desconfiar quando as respostas aparecem fáceis demais. Ao lado da sepultura, há uma pequena placa explicativa, colocada por algum historiador bem intencionado. Ela afirma que Marshall Lee foi o nome usado nos registros funerários do prisioneiro mascarado. Mas, claro, não existem outros documentos com esse nome. Nem nascimento. Nem família. Nem nada. É como se ele tivesse começado a existir apenas para morrer. Você encontra um historiador local que estudou esse túmulo por décadas. Ele te mostra cópias de documentos da época, inclusive o registro de óbito. E sim, o nome está lá. Mas há um detalhe: a caligrafia do nome Marshall Lee é diferente do restante do texto. E a tinta, também. Parece que o nome foi adicionado depois. E por alguém com muita pressa ele diz, com um sorriso irônico. Você pergunta se o corpo já foi exumado. Ele suspira. Já tentaram, mas os ossos estavam trocados. A ossada encontrada no túmulo era de um homem, mais jovem do que o prisioneiro descrito nos relatórios da época. Você sente o estômago revirar. Durante a Revolução Francesa, muitos túmulos reais e nobres foram saqueados, destruídos ou trocados de lugar. Algumas lápides foram usadas como piso em igrejas, outras jogadas em rios. Então, sim, há uma chance real de esse túmulo ser apenas uma fachada. Um teatro funerário. Ainda se discutem se a identidade de Marshall Lee foi forjada para dar um fim burocrático a um problema político. Afinal, nada some melhor do que um morto com nome oficial. E nada acalma melhor a curiosidade pública do que um túmulo com uma explicação simples. Mas você sente que nada aqui é simples. Ao lado da sepultura, alguém deixou uma rosa seca. E presa a ela, uma fita com uma única palavra escrita à mão: perdão. Você volta para o hotel perturbado. Na madrugada, não consegue dormir. Decide revisar um dossiê antigo que recebeu de um colecionador. Ali, entre registros obscuros, encontra uma carta de um padre que participou do enterro do prisioneiro.
Ela diz: fiz o sinal da cruz sobre um homem cujo nome não sabia. Mas senti que o mundo se inclinava, como se algo enorme estivesse sendo coberto para sempre. Você fecha a carta. E pensa, talvez a maldição da máscara não tenha terminado com a morte. Talvez ela continue, em cada mentira bem intencionada, em cada lápide com nome errado, em cada tentativa de enterrar o que não quer ser esquecido. Porque, às vezes, o silêncio grita mais alto do que qualquer confissão. Você acorda com uma notificação no celular, uma mensagem da historiadora dos documentos malditos. Encontramos algo, ela escreveu. Venha o quanto antes. Traga luvas. Sem tempo para café, o que, honestamente, já beira o sobrenatural, você corre até o Arquivo Histórico Central. Lá, ela te espera com um brilho nos olhos que beira a histeria acadêmica. Abrimos um baú lacrado que veio da abadia de Saint-Cyr. Estava esquecido nos porões há mais de 2 séculos. Dentro, empilhados com precisão quase religiosa, há cartas, ordens oficiais e selos reais, alguns ainda com cera intacta. Mas o mais impactante é um envelope menor, isolado dos demais, com a inscrição: apenas para os olhos do chanceler. Ela abre o envelope com cuidado. Dentro, 3 itens. 1. Uma carta com a caligrafia de Saint-Mars. 2. Um esboço de cela com indicação de placa de isolamento acústico. 3. Um fragmento de metal, fino, curvo, com 2 furos alinhados, como olhos. Você segura o pedaço de metal. Ele não é ferro comum. Parece misturado a chumbo, talvez até prata. A borda é polida, mas irregular. E você sente um arrepio ao imaginar de onde ele pode ter vindo. Foi achado dentro de um forro de couro, costurado por dentro. Talvez um pedaço original da máscara. Você mal consegue respirar. A carta, por sua vez, é clara e assustadora. Saint-Mars escreve: o homem continua calado, como sempre. Mas ontem à noite, ao retirar a máscara para a higienização, ele olhou diretamente para mim. Senti como se ele visse, através do tempo. Achamos que Saint-Mars exagerava em seus relatos para valorizar seu papel como carcereiro. Alguns acham que ele ficava perturbado pelo isolamento e inventava sensações. Mas quando você lê essa carta, há algo nela que parece genuíno. Um medo contido. Um respeito desconfortável. Você continua examinando o conteúdo do baú. Há um documento marcado como confidencial, Louis R., com instruções detalhadas sobre o protocolo de transferência do prisioneiro. Dentre as ordens, uma frase salta aos olhos: jamais permitir que alguém o ouça cantar. Cantar? Você pergunta à historiadora, que dá de ombros. Talvez seja metáfora. Ou, talvez não. Existe um conto popular em Lyon que fala de um prisioneiro dourado cuja voz podia curar, ou amaldiçoar. Ele teria sido silenciado por medo de seu canto revelar verdades esquecidas. Você começa a montar o quebra-cabeça. Há ordens de silêncio absoluto. Máscaras acústicas. Celas à prova de som. Transferências noturnas. E agora, a sugestão de que o prisioneiro tinha uma voz que não devia ser ouvida. Você se lembra de um rumor antigo, ouvido em um bar semanas antes, que o verdadeiro crime do prisioneiro foi saber demais sobre a origem do rei. Talvez ele não fosse só uma ameaça visual, mas vocal. Uma espécie de prova viva. Antes de sair do arquivo, você encontra uma nota solta, aparentemente esquecida no fundo do baú. Nela, apenas 4 palavras. A boca fechada fala. Você para por um instante. Olha em volta. A sala está silenciosa, mas cheia de tensão. Você guarda o papel no bolso. E enquanto sai do prédio, com a cidade pulsando ao redor, percebe que os selos foram quebrados, mas não os silêncios. Porque talvez o mais perigoso não fosse o que ele era, mas o que ele sabia dizer. A essa altura, você não está apenas pesquisando o homem da máscara de ferro. Você está sendo puxado por ele. Ou por algo ao redor dele. Um vórtice de segredos, sombras e detalhes demais para serem coincidência. E tudo aponta para uma coisa que ninguém ousa dizer em voz alta. Ele não estava sozinho. Você começa a revisitar nomes que apareceram nas margens da história. Carcereiros substituídos, oficiais rebaixados, escrivães que desapareceram de registros oficiais, e algo em comum entre eles.
Todos passaram por uma fortaleza chamada Forte de La Reine. Você nunca tinha ouvido falar. Ninguém fala dela. E há uma razão. Ela foi apagada dos mapas em 1712. Você segue pistas obscuras, diários ignorados por acadêmicos sérios, cartas com trechos rasgados. Até encontrar a confirmação, Forte de La Reine existiu. Uma instalação isolada nos Alpes franceses, projetada para contenção e silêncio. Você viaja até a região. Não há placas, nem ruínas turísticas. Mas ao fim de uma trilha coberta por neve e pinheiros, você encontra os restos da muralha, pedras desabadas, musgo espesso e o que parece ser uma porta de ferro semi-enterrada. Ao abrir, o cheiro de umidade antiga invade suas narinas. Você desce com uma lanterna e encontra um corredor estreito, que termina numa cela circular. Ao contrário das anteriores, essa tem algo novo: 2 camas. 2. Você treme. Na parede oposta, há marcas de conversa gravadas em arranhões. Linhas cruzadas, palavras desconexas, datas, e um desenho. 2 máscaras, lado a lado. Uma de ferro. E outra, sem olhos. Existe um mito alpino sobre os 2 silenciosos, irmãos amaldiçoados que não podiam falar, sob risco de perder o mundo com a voz. Eles viviam em cavernas, usando máscaras, e só se comunicavam por batidas. E sim, essa lenda precede a prisão do homem da máscara de ferro por séculos. Você volta aos documentos antigos e encontra um trecho censurado em um relatório de Saint-Mars. O texto parece simples até certo ponto, mas depois tem uma frase coberta por tinta preta. Com tecnologia moderna de espectroscopia, obrigado, museu, você revela o que estava escondido. Ambos foram separados. Mas um ainda olha. Existe dúvida se houve outro prisioneiro, talvez um cúmplice, ou até um substituto, alguém que se fez passar pelo mascarado durante parte do tempo. Isso explicaria os deslocamentos simultâneos e a inconsistência de relatos sobre idade, altura e até comportamento. Outros acreditam que essa segunda figura era um observador, uma espécie de espelho silencioso, mantido junto ao prisioneiro como controle. Como se alguém quisesse testar o que o isolamento absoluto fazia com a mente. Uma experiência. Um castigo coletivo. Você encontra mais um indício, uma carta de um bispo endereçada a um nobre anônimo que dizia: o rei teme não apenas a voz, mas o eco. E aí tudo se encaixa. O prisioneiro não foi mantido sozinho. Ele foi comparado, observado, medido. A máscara era só parte da cela. A cela era a experiência. Você volta ao forte abandonado uma última vez. Deixa uma vela acesa na cela dupla. E escreve, com giz, uma única frase. Se havia 2, qual deles é a história que você conheceu? Você sai antes que a escuridão fique densa demais. Mas no fundo, sente que alguém ainda está lá dentro. Você achava que já tinha visto tudo, lido tudo, pisado em cada cela, aberto cada baú, decifrado cada fragmento do silêncio. Mas agora, tudo toma um novo rumo. Porque hoje você não vai atrás do homem da máscara. Hoje, você vai atrás de quem mandou escondê-lo. Luís XIV. O Rei Sol. O centro de toda essa galáxia de segredos. Você já ouviu em retratos, perucas exuberantes, postura teatral, expressão de quem sabe exatamente o poder que tem. Mas por trás do ouro, das cortinas de veludo e das fontes que jorravam champanhe, água, mas vai saber, existia um homem obcecado com controle absoluto. E esconder alguém sob ferro era controle em estado puro. Você mergulha nos arquivos pessoais do rei, aqueles guardados não na biblioteca real, mas nos papéis privados do Ministério da Guerra. Documentos raros, delicados, com ordens escritas à mão, lacradas com cera preta, usada apenas para instruções ultra-confidenciais. Ali, você encontra uma sequência de cartas enviadas por Luís a Saint-Mars. A maioria com frases enigmáticas como: que a sombra não conheça seu reflexo. A fidelidade será medida pelo silêncio. Não é ele que está preso. É o que ele lembra. Você lê e relê. A linguagem é poética, quase litúrgica. Como se esconder o homem mascarado fosse mais do que segurança, fosse uma purificação política. Você encontra também esboços de possíveis identidades falsas, listas de nomes prontos para serem usados se algo vazasse. Um deles, Marche Ali. Outro, Louis Duvent.
E um terceiro, Elian Fan do Miroir. Há registros de que Luís XIV mantinha um gabinete de sons, uma sala secreta onde ele ouvia relatos em voz baixa, sussurros, até confissões gravadas em cera. Como se vivesse num episódio muito mais assustador de The Office, versão absolutista. Você conversa com um pesquisador especializado em psicologia de líderes históricos. Ele te diz: Luís XIV não apenas queria ser rei. Ele queria ser único. Inquestionável. Qualquer sombra de dúvida, seja um irmão, um traidor ou só alguém parecido demais, era uma ameaça ao seu teatro. O próprio Luís sabia a real identidade do prisioneiro. Alguns defendem que ele herdou o segredo de Mazarino, o cardeal que comandou o reino enquanto Luís ainda era criança. Outros acham que foi decisão do rei desde o começo, e que ele arquitetou tudo como um ritual de silêncio institucionalizado. Você encontra, numa carta pessoal, uma frase que gela sua espinha. O rosto é uma herança. O nome, um risco. A máscara, uma garantia. É quando você entende, para o rei, esconder esse homem não foi só ato de poder. Foi ato de sobrevivência. Você caminha por Versalhes ao entardecer. O palácio reflete o sol com perfeição insultante. Turistas tiram fotos, crianças correm pelos jardins. Mas ali, nos cantos mais esquecidos, há portas trancadas. Portas que ninguém abre há séculos. Você força uma delas. Está destrancada. Dentro, uma sala vazia. Só um retrato empoeirado. Não assinado. Sem nome. Sem moldura luxuosa. Um rosto que parece familiar. Mas os olhos, cobertos por uma sombra pintada. Você dá um passo para trás. E percebe, talvez Luís XIV não tenha temido apenas o outro homem. Talvez ele tenha temido a si mesmo. A possibilidade de ter nascido rei, por erro, por conveniência, por silenciamento. E a máscara não foi colocada só no prisioneiro. Foi colocada na memória do país. Você sai da sala sem dizer nada. E, pela primeira vez, sente que talvez nunca vá descobrir o nome por trás da lenda. Mas uma coisa está clara: o verdadeiro segredo nunca foi o homem da máscara. Foi quem precisou da máscara para reinar. A noite caiu. Não como um simples apagar das luzes, mas como um véu espesso que cobre tudo o que você viu, leu e, principalmente, sentiu. Você está de volta ao seu quarto. Há mapas abertos sobre a cama, anotações por todos os lados, o fragmento da máscara sobre a mesa. Mas agora, com o fim da jornada tão próximo, você não sente exatamente alívio. Sente respeito. Pelo silêncio. Pela dúvida. Pela complexidade de uma história que, mesmo depois de séculos, resiste em ser resolvida. Você revisita cada peça do quebra-cabeça. Item a máscara não era só punição. Era apagamento. Item o prisioneiro talvez não fosse único. Nem sozinho. Item a identidade importava, mas o que ele sabia importava mais. Item e quem mandou calar tudo isso foi o próprio sol. Você volta à Bastilha. Ou melhor, ao que restou dela. Apenas uma praça, uma maquete no chão marcando onde ficavam os muros. Os paralelepípedos foram reaproveitados. As celas demolidas. A torre de onde ele foi retirado em 1703? Sumiu. Mas enquanto você se senta no meio da praça, algo pulsa no ar. Não há mais correntes. Nem guardas. Mas o silêncio continua vivo. Você imagina a última noite do prisioneiro. Ele foi levado ao amanhecer. Sem aviso. Sem testemunhas. E no enterro, o padre fez o sermão para um nome falso, com um corpo que talvez nem fosse o verdadeiro. Há um registro do coveiro da Bastilha que afirmava que o caixão foi lacrado por dentro. Mas ninguém nunca soube como. Ou por quem. Você pensa em tudo que ouviu. Os sussurros, as lendas, os documentos secretos, os olhares cruzados nos retratos, os túmulos duplos, os ecos de vozes que não podiam ser ouvidas. E percebe, a máscara nunca foi retirada. Ela só mudou de forma. Hoje, ela está nos registros que foram destruídos. Nas bibliotecas onde um livro falta. Nos arquivos com páginas arrancadas. Na história que você conhece, com lacunas discretas que ninguém ensina. Essa obsessão por ocultar o prisioneiro nasceu da culpa, do medo ou de algo muito mais profundo.
a necessidade de proteger uma mentira que sustentava o mundo inteiro que Luís XIV construiu. Você caminha pela praça em silêncio. Atrás de você, turistas riem, tiram selfies, tiram o peso da história com sorrisos. Mas você sabe. Ali, em algum ponto entre a pedra e o tempo, um homem desapareceu para que outro pudesse brilhar. E talvez, só talvez, o que você encontrou nesta jornada não tenha sido a identidade da máscara, mas o reflexo de um poder tão frágil, que precisou encarcerar a verdade para sobreviver. Você respira fundo. E escreve a última frase em seu caderno. O nome dele não importa mais. O silêncio dele já falou por todos nós. Agora, você pode deixar os papéis descansarem. Pode soltar o peso do ferro da mente. A história terminou, ou, pelo menos, chegou ao ponto em que o silêncio também conta. Deixe seu corpo afundar suavemente onde está. Feche os olhos, se quiser. Não há mais perguntas esta noite. Nenhum rei, nenhum segredo, nenhuma cela escura. Só você. E um suspiro longo de descanso. Imagine um campo tranquilo, longe de todas as muralhas. A grama se move devagar com o vento. O céu muda de cor sem pressa. E bem ao longe, o som de uma água correndo por entre pedras antigas. Você caminha descalço. O chão é fresco, firme. A cada passo, o peso da máscara, essa que você também carregou sem perceber, começa a se dissolver. Como névoa tocada pela manhã. Não há mais nomes a decifrar, nem destinos a investigar. Só o ritmo da sua respiração, se acalmando. O som quase imperceptível de folhas se encostando. E a certeza de que, pelo menos por hoje, o mundo pode esperar. Você chegou até aqui. E isso basta. Que sua noite seja leve. Que seus sonhos sejam seus. E que o silêncio, esse que falou tanto, agora apenas te embale. Bons sonhos.